Jesus, tudo que se levanta para cair. E hoje eu quero falar com você ainda sobre esta série Vivendo a Graça. Eu quero hoje falar um pouco sobre a questão da autoridade. Como se exerce a autoridade? Como compreender a questão da autoridade, que algumas pessoas têm uma compreensão equivocada. Eu me deparo às vezes com pessoas que, ao invés de exercerem autoridade, são autoritárias. Não exercem autoridade, são autoritárias. Isso não tem parte com Deus. Então hoje nós vamos entender isso. Lá em João, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Pai, nós temos recebido da sua plenitude, temos recebido da sua graça sobre graça, temos aprendido este viver diário, dia após dia, na graça de Deus, e que hoje, através desta palavra, possamos aprender este viver em graça, exercendo a nossa autoridade. Senhor, que sejamos homens e mulheres que detêm este conhecimento da nossa autoridade espiritual. Nos dirige nesta hora, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, obrigado, viu, Leozinho? Meus amados irmãos, minha preciosa família espiritual. Esta série de mensagens que eu tenho trazido, deixa eu esperar trocar esse microfone, que eu não sei para você, som, que esse microfone não entra o retorno nele, eu não estava nem me ouvindo. Vamos lá, essa série de mensagens tem nos feito compreender algumas coisas importantes da nossa vida espiritual. Eu falei muito a semana passada sobre a soberania de Deus, porque nós servimos a um Deus soberano. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão da autoridade, porque se você não entender a autoridade que foi delegada a você, a autoridade que está sobre a sua vida, você às vezes vai deixar de orar por algo, ou você vai se encolher diante de uma situação, porque você não entende que existe uma autoridade que foi delegada por Deus a você, e que você tem que exercer essa autoridade espiritual. Durante a minha vida ministerial, já são 20 anos que eu estou em cima de um altar, pregando a palavra de Deus, como pastor, como missionário, pastor e como bispo. E eu me deparei ao longo desses 20 anos com algumas coisas interessantes. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com a questão da autoridade. Se você analisar com bastante critério e bastante responsabilidade o que eu estou te falando, você é capaz de perceber, às vezes no seu convívio, pessoas que têm dificuldade de lidar com uma autoridade. Quando se fala de autoridade, a pessoa não respeita. E quando isso é dentro da igreja, tem pessoas que não aceitam. Eu não aceito o que o líder fala. Quem o líder pensa que é. Ao longo desses 20 anos, você imagina, eu sou uma pessoa extremamente acessível. Eu não coloco tranca na porta do meu gabinete, todo mundo que bate, vira o trinco, eu falo, pode entrar, a pessoa entra, senta, eu nunca tive restrição de pessoas. Acaba o culto, eu desço, salvo se eu tenho que ir no banheiro ou alguma coisa, eu vou, mas logo eu volto. Eu sou um líder que na hora do ofertório, antes desse momento da pandemia, você vê, eu estou aqui na frente, eu faço questão de receber o dízimo, de declarar uma palavra de virtude para cada pessoa, de abraçar, eu sou uma pessoa de toque, eu gosto de abraço, eu gosto de estar junto das pessoas. E ao longo da minha vida ministerial, voltando a dizer, você vai se relacionando com as pessoas, você passa a ter intimidade, comunhão. Eu saio daqui, eu como junto com os irmãos na cantina da igreja, eu sento lá e se tiver que ficar até
tarde da noite batendo papo, eu tenho prazer. E algumas pessoas com isso, às vezes se aproximam, e às vezes perde um pouco do respeito e do entendimento, que existe uma autoridade espiritual que foi delegada ao Senhor na minha vida. E algumas pessoas, estou dizendo de mim, obviamente, graças a Deus eu não tenho um problema com ninguém, mas tem pessoas que têm problema de autoridade com um líder espiritual, às vezes no seu trabalho com o chefe, com o empregador, às vezes dentro de casa a esposa tem problema de autoridade com o marido, porque nós falamos, a Bíblia diz que a mulher está submissa, debaixo da mesma missão, obviamente, mas submissa ao marido. O marido é o cabeça do lar. A Bíblia diz que o marido é o chefe do seu lar, é o cabeça do lar. Às vezes você se depara com mulher que tem dificuldade de ser submissa ao marido. Agora, por que eu estou falando isso? Se a mulher tem dificuldade de ser submissa ao marido, se um marido tem dificuldade de ser submisso a uma autoridade constituída por Deus, se um jovem, se um senhor tem dificuldade de ser submisso dentro da sua área de trabalho a um encarregado, a um chefe, a um patrão, porque tem idade menor ou maior, enfim, seguramente essa pessoa vai ter problema com a autoridade de Deus. Ela vai ter problema em exercer a autoridade e de reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Por que isso é um problema? Eu vou te explicar por quê. Porque quando a palavra de Deus dirigir a pessoa para tomar uma decisão, ela não vai tomar. Ela sempre vai querer agir de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua vontade. Toda pessoa que tem dificuldade de ser submisso à autoridade, seguramente, essa pessoa tem dificuldade de ser submisso à palavra de Deus. Até aqui todo mundo está compreendendo? Então você vê que tem pessoa, como que a pessoa age assim? Por que a pessoa tem esse comportamento? Por que essa pessoa não se submete à Bíblia? Deus fala, a pessoa vem ao culto, ela não se submete. Tem pessoas que às vezes, dependendo do que o líder fala, a pessoa fica chateado. Mas o problema dela não é porque ela ouviu aquilo, é que ela tem dificuldade com a autoridade, ela não quer se submeter a ninguém. É alguém que, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer, no berço da sua ignorância, ou no auge da sua arrogância, porque ou a pessoa é ignorante espiritualmente falando, ou ela é um poço de soberba e de arrogância, porque ela não se submete à autoridade. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, olha que coisa interessante. Todo homem está sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Uau! E as autoridades que existem, estou falando no âmbito geral, foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Você percebe como a Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo, estou falando da graça de Deus, o apóstolo Paulo é o precursor da graça, foi ele quem revelou a graça, foi revelado a ele, ele revelou a nós. Então, nós temos que entender isso aqui, porque assim, para eu poder exercer a minha autoridade, para que eu possa ser alguém que uso a minha autoridade, a autoridade que foi delegada por Deus a mim, para que eu possa desfrutar e me beneficiar deste grande privilégio, deste grande benefício, eu tenho que entender que eu estou sujeito às autoridades. Porque toda pessoa que não entende sujeição à autoridade, ela dificilmente vai saber exercer a autoridade. Você percebe que uma pessoa, quando ela não tem essa submissão à autoridade, pela maneira com que ela trata outras pessoas. Tem gente que vai tratar os outros, desculpa o termo que eu vou usar, sabe? Porque ninguém merece ser tratado assim, mas trata como se fosse um lixo. A pessoa às vezes trata um
um familiar, um funcionário, um subordinado, como se a pessoa fosse um nada, um trapo qualquer. A pessoa grita, ofende, põe o dedo na cara. Às vezes, se é alguém que sustenta a outra pessoa, eu que te sustento, você quer saber mais. Então, assim, nós temos que parar hoje e entender que se eu e você não soubermos ser submissos às autoridades, e às autoridades constituídas por Deus, nós vamos ter problemas de relacionamento e nós vamos ter problemas para exercer a nossa autoridade espiritual. Sabe que o próprio apóstolo Paulo, ele não conhecia a autoridade de Deus. O apóstolo Paulo conhecia a autoridade dos homens. E porque ele conhecia a autoridade do homem e não a de Deus, ele não era uma pessoa que exercia autoridade, ele era autoritário, ele fazia mal para as pessoas. Vocês lembram como que Paulo vivia? Quando Saulo de Tarso, ele recebia ali dos governadores uma carta, que era uma autorização para prender, porque eles acreditavam da seguinte forma, o povo judeu, que o cristão era um herege, que a pessoa que exercia um cristianismo era um falso profeta, era alguém que estava sendo usado pelo diabo, estava professando uma mentira no meio do seio, do berço judaico. Então Paulo recebia cartas para que ele pudesse ir, prender e colocar no cárcere todas as pessoas que falavam aquilo que era oposto ao judaísmo, ou seja, o cristianismo. Mas a gente percebe que Paulo usava desta autoridade, ele era autoritário, porque na verdade ele não fazia isso. Ele espancava as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele chegou ao ponto de consentir na morte de alguns pais da igreja. Então assim, você vê que Paulo usava de um autoritarismo, porque ele conhecia a autoridade do homem. Tem pessoas que vivem debaixo da autoridade do homem, só que a autoridade de Deus, ela é superior à autoridade do homem, e Deus nos revestiu desta autoridade, que é uma autoridade que tem um poder muito grande, que se nós não soubermos usar, a gente pode ter problema na vida. Há poder naquilo que sai da sua boca, você sabia disso? A tua palavra é uma palavra de poder, anjos ouvem o que você fala. O mundo espiritual, quando uma palavra sai da tua boca, você tem tanta autoridade que o mundo espiritual se move em razão de uma palavra que sai da tua boca. Eu acabei de ler, e não foi por acaso, que aquilo que nós ligamos na terra é o quê? Ligado no céu. Isso é autoridade. Isso é poder de Deus na minha e na sua vida. Cada palavra que sai da minha e da tua boca tem um poder fora do comum. Por isso que a gente tem que saber usar a nossa autoridade. Você lembra, Jesus falou para uma árvore, para uma figueira, seca. Ela secou. Então, eu e você, se a gente não ajustar essa questão e não compreendermos isso, a gente pode ter problema na vida. Apóstolo Paulo perseguiu a igreja. Só que teve um dia que ele foi confrontado por uma autoridade que não era uma autoridade humana, de homem, uma autoridade superior a ele, que foi a autoridade de Deus. E Paulo precisava aprender acerca da verdadeira autoridade, porque a autoridade do homem ele conhecia, e a autoridade do homem o tornou autoritário. Mas a autoridade, quando Deus nos dá uma autoridade, Ele nos torna humilde. Toda pessoa que exerce algo da parte de Deus, por mais poder que venha da parte de Deus para as nossas vidas, não te torna alguém autoritário, te torna alguém humilde. A autoridade de Deus, ou o poder de Deus na minha e na sua vida, não vai tornar você um poço de arrogância. Vai tornar você uma pessoa extremamente humilde, que serve a vida de outras pessoas. É tão extraordinário. Quem foi a maior autoridade no mundo, que pisou nesse mundo, nessa terra? Qual foi a maior autoridade? Qual foi? Jesus. Jesus exercia todo o poder na vida dele. Jesus dizia,
Lázaro, sai para fora. Ele estava morto há 4 dias, ele ressuscitou. Jesus, por onde passava, ele dizia, levanta e anda. O paralítico levantava e andava, ele dizia, abre os olhos, veja, e o cego enxergava. A maior autoridade foi Jesus. E Jesus exercia a sua autoridade com humildade. Então a autoridade de Deus te torna humilde. Diga, a autoridade de Deus me torna humilde e submisso. Deus não nos dá autoridade para nós nos tornarmos seres arrogantes, prepotentes, ou acharmos em algum momento que somos melhores uns do que os outros. Paulo, quando tinha a autoridade do homem, ele era assim. Você percebe, é nítido, é claro. Às vezes você vê uma pessoa, eu brinco, já falo isso há mais de 20 anos, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Mas não é muito poder, não. Às vezes a pessoa só se torna o síndico do prédio, a pessoa acha que ele é a 8ª maravilha. Você quer conhecer uma pessoa, não precisa dar, mas não dê muito poder, não. O cara agora ele é zelador. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Até na igreja, a pessoa trabalha, vai, faz e acontece. Aí recebe um cargo, é um diácono, agora é presbítero. Meu Deus! A pessoa não quer fazer mais nada. Sabe o que? Eu sou o supra-sumo da 5ª, da 8ª bolacha do pacote. Eu sou o presbítero da igreja. Tem que servir. O maior dos maiores, o mestre, o rabi, serviu. Ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, a autoridade de Deus, quando ela é colocada na vida de alguém, é para te tornar humilde. O mundo, a autoridade do mundo muda as pessoas. Olha o que Paulo fazia, só para você entender o que é a autoridade do mundo. Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no... Ou seja, ele assolava, maltratava, castigava, entrava na casa, arrastava, batia, levava em praça pública, arrebentava com as pessoas em nome de uma autoridade. Ele era autoritário. Isso é o que a autoridade do mundo gera, às vezes, no coração das pessoas. Agora, quando a autoridade ela vem de Deus, e quando Deus confronta a nossa autoridade, Deus nos mói. Vou falar uma coisa para você. Por que a Bíblia fala que Deus pega o soberbo e mói o soberbo? Para ele aprender a ser humilde. Porque a humildade, sabe o que significa humildade? Humildade é reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Humildade é saber reconhecer que há um Deus acima de mim, de você, e que não permite que eu e você tratemos ninguém achando que alguém é inferior a mim e a você. Então, Deus, quando olha para Paulo, fala, eu tenho uma obra para a vida desse camarada, eu vou fazer uma obra na vida dele. Só que do jeito que ele está, ele não pode ficar. E em Atos, no capítulo 9, versículo 4, já li o que acontece com ele. E caindo por terra, ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo se deparou com a autoridade de Cristo, ele viu que não havia nada de poderoso na vida dele. Eu quero dizer para você que não há nada de poderoso na autoridade do mundo. Não há nada de poderoso ou que você tenha que ter medo da autoridade ou do poder de alguém contra a sua vida. Eu tenho visto, o povo de Deus às vezes muito abalado. Tem pessoas que assim, com todo carinho, pessoa que está bitolada, ela fala, não, porque o Armagedon, porque na última batalha, porque quando Jesus voltar, e a pessoa está preocupada com uma porção de coisas, não, porque agora tem um principado, porque tem
bispo, tem um grupo que se reúne às escuras e estão tramando no mundo. Amado, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Bispo, mas é que agora eles estão fazendo um negócio que eles vão fazer e vão pôr chip, e vão pôr isso e vão aquilo. Amado, isso já existe há muitos anos, eles estão armando muito tempo. Só que acontece o seguinte: há um Deus que é autoridade sobre tudo e sobre todos, cujo é Senhor da minha e da sua vida, que guarda a mim e a você. O mais valente amarrou o valente, e eu e você estamos seguros debaixo desta autoridade. Não há nenhuma autoridade na terra ou no céu superior ao Deus que habita em mim, que habita em você. Então as pessoas ficam preocupadas porque não entenderam a autoridade de Deus. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Não entendeu a autoridade de Deus, não entendeu o poder de Deus, não entenderam quem Deus é e de que maneira Ele age na tua vida. Meu irmão, um fio de cabelo não cai da sua cabeça se Deus não permitir. Minha irmã, um cisco não entra no teu olho se Deus não quiser. Porque se você andar pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Ele é poderoso para te dar escape de qualquer situação. Ele é poderoso para te dar livramento em todo e qualquer momento. Ele está no controle total e absoluto da tua vida. E todo o governo, todo o principado e toda a potestade está rendido e submetido aos pés do nosso Deus. Você tem que entender isso. Você tem que entender. Isso é o Deus que está na minha vida, é o Deus que está na sua vida. Saulo era uma peste. Saulo era uma praga. Saulo era terrível. Mas quando Saulo se depara com a autoridade de Deus, Saulo viu que ele não era nada. Olha o que o Senhor fala para ele no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante aos gentios e reis, como perante aos filhos de Israel. O Senhor falou assim: olha, eu vou pegar este Saulo e ele vai ser para mim um instrumento nas minhas mãos. Humanamente, se você olhasse para Saulo, você ia mais ou menos entender o seguinte: esse cara não tem jeito para ele. Esse cara é uma peste, é uma praga, persegue a igreja, faz mal para todo mundo, mata, ele é terrível. Só que quando ele se depara com a autoridade de Deus, e quando uma autoridade é constituída por Deus, meu irmão, minha irmã, ninguém pode resistir à autoridade de Deus. Diga, ninguém pode resistir à autoridade de Deus. Agora, por que eu tenho que entender, bispo, acerca desta autoridade? Vou te explicar por quê. Porque quando Deus constitui alguém para algo, quando Deus reveste alguém com uma autoridade para alguma coisa, nós devemos... Por que eu devo ser submisso, bispo? Uma autoridade, quando é constituída por Deus, deve ser respeitada, não por causa do homem. Quando Deus levanta alguém, por exemplo, para ser um pastor, um bispo, um missionário, eu não tenho que respeitar esta pessoa por causa do homem, mas por causa de Deus que instituiu esse homem. Mais ou menos para você entender. Quem olhava para Saulo, dizia assim: Saulo é uma praga, Saulo é uma peste, eu não respeito esse homem, eu não quero saber desse cara, esse cara não vale nada. No entanto, todos os apóstolos que andaram com Jesus e todos os grandes cristãos daquela época tiveram que se submeter à autoridade de Paulo, porque quem levantou Paulo foi Deus. Deu para entender, não? E aí eu quero dizer para você o seguinte: quando você vê um pastor, um bispo, um apóstolo, um missionário, por que eu tenho que ser submisso à autoridade espiritual desta pessoa? Ah, mas eu não vou com a cara dele, eu não... Mas por quê? Porque quem investiu essa pessoa com esta autoridade não foi um homem, foi Deus. Dá para você entender? Não, vou te mostrar na Bíblia mais ou menos para você compreender, para depois eu poder avançar e te levar
a compreensão do que a gente precisa entender hoje. Olha só, Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Era um discípulo. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperares a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, quando ele viu quem era, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias falou: não, por esse cara eu não oro, você está maluco, esse cara não, Deus. E o Senhor falou para ele: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, nós que somos gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Então Ananias foi, submeteu. Então ele foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ele reconheceu a autoridade de Paulo a partir daquele momento. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ou seja, por que nós devemos ter respeito a uma autoridade instituída por Deus? Porque foi Deus quem instituiu. Aí quando você se depara, deixa eu falar uma coisa, com uma pessoa que ela não consegue submeter a vida de um pastor, ou acha que o pastor está se metendo na vida, ou acha que tudo tem limite, ou quando um pastor corrige, ou até repreende, porque esta é a minha função como pastor, repreender, exortar. Algumas pessoas não gostam, mas não é a mim que tem que questionar, tem que questionar a Deus, porque a autoridade de Deus foi colocada e delegada à minha vida, não porque eu quis, porque eu não estou aqui por vontade própria. Meu sonho não era e nunca foi ser pastor evangélico. O meu sonho desde pequenininho era ser jogador de futebol. Aliás, fui um craque no futebol, tinha tudo, mas não tinha o propósito de Deus. Vocês já viram a bola quando ela chega no meu peito? Eu não é, pastor Rogério? Ela dorme, ela cai assim que... E aí eu vejo esses perna de pau como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Maradona, fizeram sucesso. Eu falo: como que eu não fiz no futebol? Que sou melhor do que todos eles juntos. Uma hora eu mostro para vocês, em vídeo, que eu não jogo mais. Mas meu sonho era ser jogador de futebol, nunca foi ser pastor evangélico. Imagina, qual o teu sonho, Ricardinho? Meu sonho é ser pastor. Porque aí eu vou ficar com o microfone pregando, aí quarta-feira eu vou estar na igreja, na quarta tarde eu vou estar na igreja, na terça-noite eu vou passar a noite toda estudando, na segunda-feira, depois do culto de domingo, de manhã e à noite, eu vou arrepiar dando aula de teologia, a metade do povo faltou, mas eu vou dar aula mesmo assim para os poucos que entraram para assistir. Já estou dando recado, né? Enfim, era meu sonho? Não, nunca foi meu sonho. Assim como eu acho que o de Paulo também não era o sonho dele. Mas Deus me chamou. E eu me submeto à autoridade de Deus e o governo de Deus sobre a minha vida. Então, quando um pastor, ele repreende em amor a vida de uma pessoa, quando ele exorta a vida de um filho de Deus, se a pessoa não recebe isso em amor, é porque ela não se submete à autoridade, não minha, mas de Deus sobre a minha vida. Ou de qualquer outra. Eu estou falando de mim, porque eu não vou falar de outras pessoas, ok? Então eu estou falando de mim. A gente precisa entender isso, que quando Deus usa alguém como Deus usou Paulo, amado, não era Paulo,
Era Deus através de Paulo. Tem pessoas que têm dificuldade com essa questão de submissão. Tem gente que não se submete às vezes a um líder. Quem está pensando que é? Olha, bispo, mas o irmão há de convir comigo que tem líder que eu vou te falar. É casca de ferida. A vida é errada, a vida é isso, a vida é aquilo. Olha, se é um líder... Porque tem gente que fala que é líder, aí eu vou te falar, não é líder de nada. A pessoa se autodenominou e Deus não está nele. Mas quando alguém é constituído por Deus, se a pessoa está fazendo coisa errada, não é você que tem que julgar. Quem vai julgar a vida dessa pessoa, sabe quem é? O próprio Deus. Você lembra quando Moisés estava tendo um procedimento, Miriam falou, Deus também fala comigo, Moisés está pensando que é, ela ficou leprosa. Por quê? Porque Deus falou para ela o seguinte, eu constituí Moisés líder sobre vocês, eu falo com você sim, mas com Moisés eu falo face a face. Então, entenda, guarda isso para você ter essa maturidade, este viver em graça, essa sabedoria da parte de Deus na sua vida. Se alguém que foi constituído por Deus, está vivendo fora da visão de Deus, tenha certeza, essa pessoa vai se acertar com Deus. Mas isso não invalida que você tenha respeito e submissão a alguém que foi levantado por Deus. Se eu te mostrar isso, você vai entender bem. Aconteceu com Saul. Saul era um rei ungido. Lembra? O primeiro rei de Israel, quem foi? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem? Misericórdia, pastor, tua aula de teologia você vai ter que dar para todo mundo aqui, de história. Quem foi o primeiro rei de Israel? Tem gente que não sabe. Saul. Quem foi o primeiro rei de Israel? Todo mundo sabe. Saul. Ele era ungido de Deus. Davi entendeu isso. 1 Samuel 24:10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. É Davi falando para Saul. E alguns disseram que eu te matasse, porém minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ele estava infiel? Estava. Ele foi infiel? Foi. Mas Davi entendeu que se Deus havia colocado a autoridade sobre a vida dele, Davi não ia se levantar contra ele. O maior erro que alguém pode cometer na vida é às vezes se levantar contra um líder, contra uma liderança, contra alguém instituído por Deus, alguém levantado por Deus. A pessoa se levanta e ela acha que ela vai ter êxito. Se a pessoa estiver errada, ela não vai ter êxito. Porque a pessoa pode estar no erro, ela não vai ter êxito. Por quê? Porque quem vai tratar com aquela pessoa foi Deus quem o levantou. E Deus pega pesado, hein? Não pensa que Deus alisa ninguém, não. Você vê o que Deus fez com Saul. Com a liderança, eu vou dizer, se Deus bate forte com a ovelha, ou com a liderança, Deus bate mais forte. Deus pega mais pesado. Não tenha dúvida disso. Então, deixa Deus tratar. Agora, a minha parte é ser submisso. Eu em 20 anos, em quase 30 anos de evangélico, eu sempre me submeti às minhas lideranças. Eu sempre fui alguém que me fiz submisso, nunca me levantei. Dos lugares em que eu saí, que foram poucos, em que eu saí para vir para o ministério que eu estou, eu não saí brigado com ninguém, não saí falando mal de ninguém, não saí fazendo nada de errado, e segui minha vida. Porque eu sei que isso é muito sério. Nos dias de hoje, parece que as pessoas perderam um pouco da reverência, do temor e do respeito. Sabe, porque às vezes a pessoa fala por trás da vida de um líder. Miriam fez isso. Olha o que aconteceu com a vida daquela mulher. A pessoa às vezes por trás, zomba de um líder, ri, fala mal, desdenha. Gente do céu, para mim, eu prefiro morrer do que ficar por trás falando mal, descendo a lei. Eu prefiro morrer, porque a sentença de morte é um prêmio, porque eu vou para a glória, chego em casa, vou ser recebido pelos anjos, tem galardão, vai ser aberto o livro, tem galardão para mim do que eu fiz aqui, do que eu fiz de certo, galardão para o que eu fiz de errado, está tudo certo, estou diante do Cordeiro, acabou.
do que passar por uma prova de disciplina, correção e açoite da parte de Deus por desobediência e insubmissão. Você consegue entender o que eu estou te falando? Como isso é sério? Então nós temos que ter muito cuidado. Olha, Absai queria que Davi matasse Saul. Absai falou: mata ele, nós vamos coroar você rei hoje. Olha o versículo, capítulo 26, versículo 9. Davi, porém, respondeu a Absai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Saul está para morrer, tem uma emboscada, ele vê Jonas morto, Saul sobe no alto da montanha, ele vê que não dava mais para ele diz: eu vou ser morto por um filisteu. Ele pega a espada, dá na mão de um soldado e fala: me mata. Todo mundo, filisteu em volta, todo mundo correndo, ia matar ele. Ele sabia que ele ia morrer, ele falou: não vou morrer por mão de um filisteu. Ele pega a espada, dá na mão de um soldado de Israel e fala: me mata. O soldado falou: não posso. Ele pega a espada dele, se joga sobre a espada e dá cabo da vida. Mas o soldado não enfiou a espada nele. Para você entender o que é a pessoa que entende a autoridade, quando Deus coloca autoridade sobre a vida de alguém. Agora, entendendo isso que a gente já entendeu, eu quero que você entenda agora um aspecto além disso. 1 de Crônicas 16, 22. Dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Está dentro do que eu acabei de falar. Maltratar no hebraico, temos aí maltratar no hebraico? Tem. Maltratar no hebraico, ser ruim, ser mal, ser desagradável. Olha só, a pessoa fala que maltratar, que Deus fala: não maltrateis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O que é maltratar? É ser ruim, ser mal, ser desagradável, ser ofensivo, ser perverso, né? Isso tem de várias formas. A pessoa pode ser perverso falando mal, desdenhando, etc, etc, etc. Mal eticamente, causar dano, ferir, agir maldosamente ou perversamente. Então, tudo isso faz com que a pessoa, se ela não sabe ser submisso a um líder, a pessoa nunca vai ser a Deus. Se a pessoa não sabe entender que um líder fala por Deus, a pessoa nunca vai submeter o que Deus fala. Se a pessoa não entender que às vezes uma repreensão de um líder não é a vontade de um homem, mas é a vontade de Deus para que a pessoa ajuste o seu caminho. Você lembra quando Davi estava em pecado? Lembram Davi em pecado? Aí chega o profeta Natã para ele. O que acontece? Ele vai e começa a falar para Davi: Davi era o rei. Davi era o rei ungido. O profeta Natã fala assim: cara, se alguém tivesse um só cordeiro, aí ele fala: seja morto. Ele fala: esse cara é você, Davi. Você merece ser morto. Davi cai em si e fala: meu Deus, cai de joelho. Sendo rei, ele entende a autoridade espiritual do profeta, daquele homem de Deus. Então, Cristo, sendo a maior autoridade, lá em Filipenses diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Cristo foi totalmente obediente. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa hoje entender acerca desta autoridade? Você precisa entender o seguinte: o mundo espiritual sabe que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. No mundo que nós vivemos no mundo físico, matéria. Você é corpo, diga: eu sou corpo. Você é alma. E você é espírito. Nós vivemos num corpo, temos uma alma que dá ânimo a este corpo, e temos um espírito que não tem nada a ver com esse corpo. Que é um espírito que quando o corpo, a alma, desfalece, o espírito volta para o pó, porque é o teu lugar, eu vou voltar para Deus. Então, nós somos corpo, alma e espírito. O mundo espiritual, há um mundo espiritual, entenda,
da forma que eu vou falar, paralelo ao nosso aqui, que nós, com os nossos olhos naturais, nós não enxergamos, mas há principados, potestades, governos do mal, anjos do mal, há todo o império das trevas. O mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno, o mal. Satanás com os seus está ao nosso derredor e agindo na vida das pessoas. Quem você acha que influencia uma pessoa ao suicídio? Você acha que é um anjo de Deus? Não, é um anjo caído. É um principado, uma potestade do mal, que vai ali soprando no ouvido da pessoa. O mal existe, ele está aí. Ok? Só que o principado e potestade, todo o império das trevas, quando olham para a minha e para a sua vida, sabe o que eles veem? Eles veem aquilo que o anjo da morte, quando passou pela casa dos filhos de Israel no Egito, e viram a marca de sangue no umbral daquela porta, e ele disse, nesta casa nós não vamos entrar, porque esta casa é guardada e protegida pelo sangue, que era de um cordeiro, que tipificava o sangue do verdadeiro cordeiro, que é Cristo. Quando o principado e potestade olha para mim e para a sua vida, ele vê a marca de Cristo, vê o sangue de Jesus na minha e na sua vida, vê que o teu espírito é um com o Senhor. Era como se as luzes de todo mundo se apagassem, todas as luzes do mundo se apagassem, e nós olhássemos de cima, e aí você ia enxergar um monte de ponto de luz, são os filhos de Deus. A luz está na tua vida, a autoridade, o poder de Deus está sobre a mim e sobre a sua vida. E eu e você exercemos este poder e esta autoridade através da nossa fé. Então, quando eu e você colocamos as mãos sobre os enfermos e oramos, há poder no que sai da minha e da sua boca. Quando eu e você chegamos num lugar, por mais que as trevas estejam ao derredor, você chega, é como se tivesse isso aqui cheio de demônio, aquilo vai se abrindo e você passa ileso, porque Deus está na tua vida. Há um poder sobrenatural de Deus em você. Nós temos essa autoridade. Alguns não conseguem entender isso porque não entenderam o que eu falei há pouco. Porque não entendem, não se submetem às autoridades, não se submetem ao que a Bíblia diz, mas há poder de Deus na sua vida. Amados, quando nós abrimos os nossos lábios, coisas extraordinárias acontecem. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus nos guarda, aquele com letra maiúscula que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. O mal não pode te tocar. Você não tem que ter medo do mal, medo do diabo, não tem que ter medo de nada. Você tem que entender a sua autoridade, o mal tem medo de você. O império das trevas não tem ação contra a sua vida. Não pode contra a sua vida, não pode contra mim, contra você. Agora, outra coisa importante de você saber, assim como o mal sabe da autoridade sobre a sua vida, os anjos de Deus também sabem. E quando nós estamos andando na rua, há anjos de Deus guardando a tua entrada e a tua saída. Há anjos de Deus te guardando e te livrando de todo o mal. Há anjos de Deus protegendo você. E quando você fala em nome de Jesus, há poder. O nome de Jesus na tua boca tem poder. Não é na boca de todo mundo que o nome de Jesus tem poder. Quando a Bíblia diz, não useis o nome do Senhor em vão, é quem não tem poder para usar esse nome. Porque na tua vida o nome de Jesus tem poder. Na tua vida o nome de Jesus te dá livramento. Os maiores livramentos que eu tive na minha vida, eu não tive tempo de dizer nada, a não ser gritar, Jesus. Me recordo um dia, muitos anos isso, eu fazia o culto aqui, uma vez por semana, de sábado. O Lucas, meu filho era bebê, e a bispa ficou com ele porque ele não estava bem, e eu desci um dia, nós morávamos em São Paulo, e eu desci para fazer esse culto. E acabou o culto, eu estava com uma agonia muito grande na minha alma, uma opressão muito grande tomando conta do meu coração. Eu entrei no meu carro,
e afoito para poder chegar logo em casa. Era tarde, aquele sábado acabava o culto tarde, eu tinha atendido as pessoas, já era por volta de 11h30, quase meia-noite. E aquele típico frio aqui no inverno nosso, que baixa aquela serração na pista, sabe? E eu estava indo com o carro, correndo, que eu queria chegar logo em casa. E uma coisa falou assim para mim: se um cavalo entrar na pista agora, o carro para. E naquela hora, isso em pensamento, eu falei: para, porque Deus faz parar. Não levou 1 quilômetro na frente, 600, 700 metros, um carro cruzou a minha frente. Ele entrou na rodovia e foi fazer o retorno. Quando ele entrou na rodovia, o carro morreu. Eu estava mais ou menos assim, a distância daqui que eu estou na Isabel. Não dava para parar. Eu fechei o olho para receber a pancada e gritei: Jesus! E segurei e fiquei esperando o choque que não veio. Quando eu abri meu olho, meu carro estava estacionado no acostamento. O carro do cara estava parado, eu vi a garganta dele, ele em choque. O que é isso? Anjos de Deus nos tira de um acidente e nos coloca num lugar seguro. A 120 km/h em cima de uma moto, subindo de São Vicente pela Anchieta, meu pneu furou. Eu carregava na mochila uma bomba, câmera, tudo. Eu tinha uma bomba de pé, enchi o pneu, falei: quando eu subir a serra, eu troco. Eu a 120 por hora, quem anda de moto sabe, estourou o pneu da frente. Tinha uma pessoa na garupa, gritava: não freia, não freia, não freia. Eu travado no freio, a moto bateu para todo lado, eu senti o cheiro da morte passar, minha vida passou pelos meus olhos em fração de segundo, e eu gritei: Jesus! Foi a única palavra que saiu da minha boca. A moto parou, eu não tive um arranhão, a moto destruiu, não prestou para mais nada, eu não tive um arranhão. Eu estava de short, camisa, e naquela época, isso há mais de 20 anos atrás, um capacete que não protegia nada, um pedaço de plástico qualquer. Entre tantas outras coisas, sofri um acidente em que eu estava saindo do carro, veio batendo um carro, veio batendo em todos os carros. Quando eu virei, o carro estava na minha frente, e eu fechei o olho para levar a pancada e morrer. Eu senti o meu corpo saindo, subindo, o carro passou, levou a porta do carro, e eu desci, e caí no mesmo lugar que eu estava antes. O carro já tinha passado, arrancou a porta do meu carro, arrancou a lateral toda do meu carro, eu não sofri um arranhão. Há anjos de Deus guardando você, a mim, o tempo todo. A autoridade de Deus, o mundo espiritual sabe disso. Bispo, e por que nós deixamos de exercer essa autoridade? Por não reconhecer a autoridade de Deus, por não submeter a palavra. Eu vejo as pessoas querendo fazer tanta coisa, sacrifício, obra da carne. Lá em 1 Samuel diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Tem gente pagando preço, fazendo sacrifício, e Deus diz: será que Deus tem prazer nisso? Ou em que se obedeça a sua palavra? Eis a pergunta, eis a resposta. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Então nós precisamos entender que a salvação é por graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que exercer a nossa autoridade, amados. Comece a exercer a autoridade na tua casa. Sabe aquela situação que está te confrontando? Usa a sua autoridade. Todo dia você vai dizer: eu não recebo mais isso na minha vida, eu não recebo mais isso na minha vida, eu não recebo mais isso na minha vida. Senhor, eu não recebo mais isso na minha vida. E no dia seguinte você vai dizer: eu não recebo mais isso na minha vida. Até que você veja esse mal sendo dissipado da sua vida. Bispo, eu estou sofrendo uma perseguição no meu trabalho. Você vai começar, bispo, vou pedir a conta. Por que você vai pedir a conta? Não, porque tem um povo me perseguindo. Epa, peraí. Essa é a postura de um filho de Deus? Fugir? A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá. Ele fugirá. Tem alguém se levantando contra você? Não é você que tem que pedir a conta.
Você vai começar a dizer: Senhor, tem se levantado contra a minha vida, eu não quero mal de ninguém, mas eu não recebo isso contra a minha vida, põe a tua mão, desbarata o inimigo. Você tem que usar a tua autoridade. O povo de Deus está encolhido, o povo de Deus está com medo, o povo de Deus parece que o diabo é mais poderoso do que Deus. O mundo diz assim. Você passa em frente a uma casa de umbanda, tem lá um diabo desse tamanho, com uma barba, parece aquele Leônidas dos 300, todo barriga tanquinho, todo não sei o forte, com um tridente, não é assim que eles pintam o diabo? Aí você entra, e o anjo? Como que é um anjinho? Como que pinta um anjinho? O anjinho é um gordinho, bochecha rosada, cabelo caracol, parece o Tuta, cabelo caracolado, sabe, bonitinho. Esse é o anjinho. Não, meu irmão, o anjo de Deus não é assim, não. Um anjo de Deus, quando veio executar uma ordem de Deus na terra, abriu um racho, 40 mil morreu na hora. Vou falar uma coisa para você, usa a sua autoridade para mudar as coisas na sua vida. Usa a autoridade para mudar as coisas que estão à sua volta, que não tem parte com Deus. Seja uma perseguição, seja uma porta que você quer que se abra, seja um milagre que você precisa, seja uma bênção para a sua vida, seja algo que você precisa mudar em você, não sei, mas usa a autoridade de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós devemos ser submissos, amados, aos que velam por nós. Olha aqui, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos... Olha, obedeça o que eu estou te falando nessa noite. E sede submissos para com eles. A pessoa diz: eu não gosto disso. Mas não tem que gostar, tem que obedecer. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: meu irmão, minha irmã, sai hoje daqui, se sujeita ao que Deus tem falado nesse ministério para você, se sujeita à voz de Deus para a sua vida, se sujeite à palavra do Senhor, usa a autoridade que Deus te deu, reine em vida através de Jesus Cristo. Sabe, quando você abrir a sua boca, saiba que o mundo espiritual está ouvindo o que você fala. Quando você fala assim: quem sou eu? O mundo espiritual está ouvindo. Quando você fala: eu nunca vou ter isso, o mundo espiritual está ouvindo. Quando você fala: isso é difícil, o mundo espiritual está ouvindo. Quando você fala: eu nunca vou conseguir, o mundo espiritual está ouvindo. Quando você fala: eu não valho nada, sabe, eu não tenho valor, eu não presto, eu sou uma desgraça nessa terra, o mundo espiritual está ouvindo. Há poder nas suas palavras, mas quando você diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, anjos começam a trabalhar. Quando você diz: Deus abre a porta e ninguém pode fechar, tenha certeza que anjos trabalham em seu favor. Quando você diz: eu vou sair daqui, eu vou abrir o meu negócio, ele vai ter sucesso, tenha certeza que você vai ter sucesso. Quando você chega num lugar e fala: Deus hoje vai operar um milagre na minha vida, Deus opera um milagre na sua vida. Quando você ora e fala: Deus hoje vai colocar a pessoa certa no meu caminho, Deus vai colocar aquela pessoa para me ajudar, olha, tem alguém lá me esperando, saiba que vai ter alguém te esperando. Saiba que vai ter alguém te esperando. Anjos te levam, guardam você na tua entrada, na tua saída. Deus age de forma sobrenatural, meu irmão. Anjos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Lhes apresento você. Sabe que tem anjo trabalhando por você? Sabe que tem anjo trabalhando para o teu sonho se tornar realidade? Quando Daniel orou, um anjo foi enviado para servir Daniel. É que houve um confronto no meio do caminho, uma batalha que levou 21 dias. Mas o anjo foi imediatamente enviado para agir em favor de Daniel. Tem anjo, bispo, existe anjo da guarda? Existe. Tem anjo que te guarda o tempo todo. Bispo, eu tenho um anjo da guarda? Um não, vários, guardando você o tempo todo. Você nunca está sozinho. Sempre tem anjo de Deus à sua volta. Tem anjo de Deus guardando teu filho.
Tem anjo de Deus guardando a tua casa. Tem anjo de Deus guardando a tua família. Tem anjos de Deus trabalhando nesse momento no coração das pessoas. Bispo, mas tem uma pessoa lá. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei. Deus coloca anjo lá para inclinar o coração do rei. Deus usa pessoas em tudo quanto é lugar, esfera, para poder abençoar a tua vida. Tem gente que vai, uma pessoa gosta de mim, não sei, a pessoa caiu na minha simpatia, sabe? É Deus que fez essa pessoa te olhar com esses olhos. A gente fala, não sei como é que essa pessoa gosta de você, essa pessoa não gosta de ninguém. Abre o teu olho. Não preciso não, já entendi. Deus já inclinou o coração dessa pessoa para me servir, para me favorecer. Você entendeu que você tem autoridade? Use essa autoridade que Deus te deu. Nós não somos autoritários. Às vezes tem gente que se chateia comigo, acha até que eu sou arrogante, mas quem me conhece sabe que eu não sou. Amado, se eu tiver que tirar minha roupa para dar para alguém, eu dou. Se eu tiver que ficar com fome para dar o que eu tiver, eu sou essa pessoa. Quem me conhece sabe quem eu sou. Eu não tenho maldade com nada de ninguém, contra ninguém, eu não tenho isso. O meu desejo é ver você bem, ver sua família bem, ver você realizado. Às vezes as pessoas ficam chateadas com a minha segurança. Não é arrogância, é segurança. Tem gente que nesse período de Covid-19 ficou chateado comigo. Bispo, você trata o negócio da doença como eu sei que ela existe, mas é que não me pede, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me peçam para eu ter medo. Porque no meu DNA há o sangue do Cordeiro. Disseram para minha mãe me abortar, ela não abortou. Eu peguei fogo do primeira unha até o último fio de cabelo. Eu passei por inúmeras cirurgias plásticas, arrancaram toda a pele do meu corpo. Disseram que não ia nascer cabelo na minha cabeça, que eu não ia enxergar. Eu fui um experimento, arrancaram toda a minha pele. Eu trago no meu corpo as marcas do que eu passei. Eu trago, hoje não dá para ver mais. Eu trago no meu corpo as marcas de tudo que eu já passei. Que eu queimei inteiro. Eu sobrevivi. Eu passei por tudo isso e sobrevivi. Sabe por que eu sobrevivi? Por causa da mão de Deus. Eu caí de um prédio, desabei de um prédio, caí no chão, me abri todo, me arrebentei todo, eu sobrevivi. Um carro passou por cima de mim com moto, me jogou. Naquela época não existia capacete, minha cabeça abriu daqui até aqui. Eu sobrevivi. Então não me peçam, pelo amor de Deus. Eu prefiro ir embora, voltar para casa, do que ter que subir no altar e falar para você, fica em pânico, fica com medo. Eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que me conter muitas vezes, porque aí é a minha carne não pode falar. Mas eu quero dizer para você, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada. Hoje nós estamos aqui numa proporção de pessoas jovens, né? Talvez quem mais tem a idade aqui hoje tenha 60 anos. Se durante 60 anos Deus guardou sua vida, se durante 50, 30, tem gente que passou por coisa aqui muito pior do que eu. Eu vi gente morrer do meu lado a tiro. Eu vi tanta coisa ao longo dos meus 44 anos de idade, eu vi tanta coisa acontecer, gente. Então não me peçam para negar a minha fé e ter medo de algo que está no controle de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. A autoridade de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos. Uma doença só te mata se Deus permitir.
Um acidente só leva a tua vida se Deus permitir. Tem gente que vai estar dormindo e vai apagar. A minha e a sua vida está na mão de Deus. Está na mão de ninguém, não. Nós temos que fazer o natural, fazer o que a gente tem que fazer, lutar todo dia, acreditar, mas acima de tudo, descansar em Deus. Amém? Usa a autoridade que Deus te deu. Eu queria que a gente usasse um pouquinho dela agora. Vamos? Tem alguma coisa aí que você quer ver Deus agir? Tem? Tem. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste agora? Pai, nós queremos usar a nossa autoridade. Eu sei que este mundo, Deus, jaz no maligno, mas nós não nos importamos com isso. Porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Portanto, Pai, toda arma forjada não prevalecerá. E nós agora oramos e intercedemos, Deus, pelos teus filhos e filhas que precisam esta semana, ou que ainda hoje, ver um milagre sobrenatural acontecendo. Eu sei que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Eu sei, Senhor, que não há nada, absolutamente nada, demasiadamente impossível para o Senhor. Eu sei que quando o Senhor abre a porta, ninguém pode fechar. E eu quero usar a minha autoridade espiritual nesta hora pedindo: guarda o povo da nossa igreja. Ainda que algumas vidas tenham sido acometidas por este mal, assim como veio por um caminho, por 7 fugirá, mas eu peço a tua proteção. Eu sei que nem o mal pode levar a nossa vida. Não é a doença que tira a nossa vida. Nem o mal pode prevalecer contra as nossas vidas. Porque nós estamos nas tuas mãos, debaixo da tua autoridade, do teu governo. Não estamos debaixo da autoridade do mundo. Não estamos debaixo da autoridade do mal. Não estamos submetidos à autoridade do mal. O mal está submetido à nossa autoridade. Portanto, Deus, abre a porta que o Senhor tem que abrir, fecha a que tem que fechar, ouve a oração deste justo, desta justa, porque fomos justificados pelo Senhor naquela cruz. E queremos ver o milagre acontecer. E veremos este milagre acontecer ainda este ano, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guie você, meu irmão e minha irmã, por uma semana maravilhosa e até sábado ou domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, glória a Deus. Receba aí